Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando aqui mais um Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Meu nome é Rafael Pontes, sou diretor-presidente aqui do clube e parabenizo você por estar vendo esse podcast aqui, que está sempre levando muita informação para os empreendedores. O Clube Empreendedor Brasil é uma empresa de empreendedores, por empreendedores e para empreendedores. E hoje a gente está recebendo aqui um cara famosíssimo, que está bombando nas redes, tá? O nome dele é Ulisses Dias, mas conhecemos mais ele como Tio Uli. Tudo bem, Ulisses? Fala, Rafa. Fala aí, aqui, tudo bom? Muito feliz. Primeiro, parabéns aqui pelo local. Quem não tiver a oportunidade aí de vir o quanto antes aqui na sede do Clube Empreendedor tá perdendo um belo de um prédio. Pô, tá bacana, cara. Aqui a gente recebe empreendedores o tempo todo. É um prazer te receber aqui também, viu? Olha, tô levando essa caneca aqui pra casa. Isso aí. Isso aqui tu vende ou só dá? Pra quem não, é que nem Jô Soares, a gente só dá as canecas pra quem participa. Mas em breve, quem sabe, a gente tá vendendo também a caneca do Clube Empreendedor Brasil. Amém. Vamos lá. Ulisses, seguinte, cara. Bom, pra apresentar vocês aqui quem é o Tio Uli, e antes bater um papinho com ele pra saber por que Tio Uli, o Ulisses é especialista em finanças e investimentos. Ou seja, se você tiver um dinheirinho guardado, tá empreendendo, tá ganhando dinheiro, vamos começar a seguir o Ulisses aí pra aprender como investir esse dinheiro, tá? Administrador de empresas, possui 20 anos de experiência no mercado, é mestre em finanças pela Universidade Sorbonne, analista CNPI, fundador do canal Tio Uli, que tem mais de 38 mil alunos pagantes e mais de 800 mil seguidores nas redes sociais. Um monstro, tá? É empresário do setor de educação online, investidor profissional, tá? Investidor com mais de 10 milhões em ativos financeiros. Meu Deus do céu. Olha só, estamos precisando de investimento aqui no clube, hein? Posso contar com o Tio Uli? Vamos conversar aqui, eu vou te dar a oportunidade de fazer o pitch durante a nossa conversa. Maravilha, assim que é bom, maravilha. Continuando, também empresário do setor imobiliário com patrimônio administrado superior a, posso falar? Pode. 100 milhões de reais. É muita grana, o cara sabe fazer dinheiro e multiplicar o seu dinheiro, não é isso? Com certeza. Ulisses, depois desse currículo aqui pesadíssimo e cheio de milhões, vamos bater um papinho com o Ulisses, é o seguinte... Ulisses, como se fosse a Maria Gabriela, né? Ulisses por Ulisses, né? Quem é Ulisses e por que você se tornou essa marca Tio Uli? Olha, Ulisses, ele é marido da Rayana, pai da Olivia, filho de Deus. Boa. E isso é a única coisa imutável na minha vida. O resto tudo eu estou. E o Tio Uli, ele nasceu porque eu tenho um sobrinho chamado Heitor, filho do meu irmão Francisco. Boa. Quando ele falou essa frase pela primeira vez, cara, parecia uma música no meu ouvido. E aí eu já estava fazendo conteúdo na internet, e aí eu pensei, olha, talvez botar o nome Tio Uli vai ajudar, porque as pessoas estão acostumadas com aquela imagem da Faria Lima, do cara de terno, gravata, super sério, super formal. Então eu quero tratar as pessoas como se elas fossem meus sobrinhos. Eu vou falar para elas como se fosse um Heitor aqui. O Heitor na época tinha 2 anos, está crescendo, então eu vou ensinar ele desde o começo uma linguagem simples, objetiva, com carinho, muito amor na hora de falar, como cuidar do dinheiro e prosperar. Eu tive a minha filha depois, aí minha filha foi um outro projeto. Eu tô há 2 anos e meio já com um projeto chamado Carteira da Olivia. Boa. Mas toda semana eu boto lá $50 para investir no YouTube. É uma série pública isso, então é para inspirar as pessoas, para ensinar as pessoas e quebrar algumas objeções que elas têm naturalmente com investimentos, que bolsa é só para rico, você precisa ser gênio da matemática, bolsa é cassino, você precisa dedicar muito tempo para ser bem sucedido nisso. E nada dessas coisas eu acredito, até por isso que eu acho que a bolsa ela é para todo mundo. Um dos grandes movimentos que eu carrego é que a bolsa está na rua. Então a gente é cliente de várias empresas que estão listadas na bolsa e as pessoas falam que não conhecem de bolsa, não conhecem sobre o mercado, mas é só ir no shopping que você vai conhecer mais, você vai entender mais e o principal, né, entender as necessidades das pessoas. Eu acredito que todo empreendedor, Rafa, ele deve ter essa visão de estar atento à necessidade das pessoas e o que o mercado não está entregando. Às vezes o mercado está entregando, mas não na qualidade que as pessoas querem ou no preço que elas podem pagar. Bacana. Cara, é o seguinte, o Brasil ele tá aí com uma porcentagem muito pequena de pessoas que investem na Bolsa, né? Então, ou seja, tem um mercado grande para crescer aí, contrário de outros países que já investem bastante, não tem isso? Olha, a gente pode até falar disso porque existe uma falsa informação de que 50% da bolsa dos americanos investem na Bolsa. Isso é mentira. Essa informação ela é deturpada. Por quê? Os investimentos dos americanos que fazem essa estatística são em fundos de pensão.
Então, o professor lá da Califórnia, ele tem um fundo de pensão, esse fundo de pensão investe na bolsa. É assim que 50% da bolsa da população americana está exposta à bolsa. Se a gente fosse pegar essa mesma estatística para o Brasil, a gente teria que pegar o fundo de pensão da Petros, da Valec, dos funcionários do Banco do Brasil, então o nosso percentual seria muito mais alto. Boa. Essa comparação que a gente faz de 2% no Brasil, ela nos Estados Unidos seria de 15%. Então, os Estados Unidos têm lá seus 350 milhões de habitantes, a gente estaria falando de aproximadamente 50 milhões de investidores na Bolsa Americana, pessoas com CPF lá, né, que eles chamam de outra coisa. Em uma corretora, aqui no Brasil a gente tem 4 milhões, dentro de uma população de 210 milhões. Boa. E acho que tem muito para crescer. Eu acredito que o Brasil é um bicho diferente, né? O empreendedor, até o Adib da CIMED estava falando nisso de uma maneira, muito interessante. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, só que a gente tem a Suíça de 20 milhões de pessoas, que é gente muito rica, com a renda muito concentrada, e a gente tem 180, 190 milhões de pessoas que são um outro mercado, que é de gente muito mais pobre. E aí você, como empreendedor, acho que essencialmente você tem que entender qual que é o mercado que você quer explorar. Se é o mercado das 20 milhões de pessoas ricas ou das 190 milhões de pessoas que ainda estão emergindo na riqueza. E tem espaço para os dois, só que você tem que saber se posicionar, adequar a tua linguagem e entender para quem que você pode gerar mais valor, né? Boa, bacana, cara. Então, assim, não estamos tão atrás assim de países como os Estados Unidos, estamos bem atrás, mas nem tanto, né? Porque pensando em 50 para 2, é pelo menos agora 15 para 2, né? Exato. Tem só 13 para crescer, não é isso? Infelizmente, a gente é recorde muito maior de investidores em cripto, que eu acho muito mais especulativo, não tem nada contra cripto, eu até ensino para meus alunos como é que você pode surfar o mercado cripto, mas foi uma coisa muito mais fácil do jovem pegar, então ainda tem essa história da penetração da Bolsa de Valores, que é de pessoas mais velhas. Essa população de 20 a 30 anos, eu acho que está muito mais íntima do mercado cripto, que é uma coisa também que dá para ganhar dinheiro. Você acha que isso vem dos influencers, dos influenciadores digitais? Com certeza, essa é a grande massa que está nas redes sociais, principalmente TikTok, Instagram também. Aí eu posso até falar depois de estratégias que a gente pode fazer para chegar num outro público. Boa. Porque muita gente não olha para o público de 40 anos para cima, que eu já estou quase chegando lá, dá para ver pelos meus cabelos brancos, né? E felizmente ou infelizmente a gente acaba vendendo para as pessoas que são parecidas com a gente. Então eu acabo atraindo pessoas mais velhas, que são as pessoas com maior poder aquisitivo na internet. Então você tem que entender as cartas que você tem na tua mão para saber jogar melhor as jogadas, e no empreendedorismo você vai estar sempre correndo atrás de uma solução para um problema, porque é isso que dá dinheiro. É isso aí. Mas assim, o empreendedor que está aqui vendo a gente, ele está empreendendo algum tipo de serviço ou produto, mas o que de vez em quando, se Deus quiser, sobrou um dinheirinho, ele pode investir esse dinheiro. Pode começar com qualquer valor? Olha, pode começar com qualquer valor? Acredito que não. Eu acho que isso aí é uma simplificação que algumas pessoas fazem. Eu acredito que você deve começar a partir de R$500. Porque se você não tem R$500 para investir, você tem que dar prioridade para outros investimentos. Provavelmente a pessoa que tem R$500 para investir ou menos, ela não sabe usar muito bem o Excel ainda, ela tem que investir nela. Sim. Eu digo que fazer um curso, capacitação. Exato, porque aí você vai conseguir gerar mais valor para os outros. Gerando mais valor para os outros, você vai ser remunerado de acordo com isso e vai naturalmente gerar mais dinheiro na tua mão. Deixa eu só te corrigir aqui em algo que eu tenho que falar disso, que é a minha profissão, né? A gente fala aquilo que passa no nosso mapa mental. Okay. Então a gente não deve investir o que sobrou. A gente deve tratar o investimento como uma prioridade. Então a gente recebe o nosso salário, nossos dividendos como empreendedor, qualquer tipo de receita, a gente, como prioridade, já separa o que a gente vai investir e o resto aí você gasta. A gente gasta. Porque do mesmo jeito que a gente se adapta a fazer atividades num tempo menor, a gente também consegue viver num orçamento menor. E aí, se você tivesse um aumento de 20% da carga tributária, você não deixaria de pagar os seus impostos, você daria um jeito. Então, por que não criar esse imposto para a posteridade, para a aposentadoria, para velhice? Eu acho que essa palavra não dá mais para usar hoje em dia. Um plano, por exemplo, de previdência privada, você poderia substituir por investimento em bolsa? Eu acho que não só deveria, mas como é muito vantagem você sair dessas estruturas da indústria financeira, e nada contra a indústria financeira, tá? Mas eles lucraram nos últimos 2 anos mais de 160 bilhões de reais.
Então, eles têm dinheiro para acabar com qualquer tipo de deficiência de educação financeira no Brasil. E não acabam por quê? Porque é muito interessante. Ótimo, deixa dinheiro comigo aqui, eu ganho seu dinheiro aqui. Ignorantes investindo em fundo de previdência, em fundo caro, investindo em produtos ineficientes. Então, a grande ideia do meu canal é invista por conta própria, porque essa é a melhor maneira de você aumentar os teus retornos, porque aí você vai estar economizando principalmente nessas taxas de performance e taxa de administração. Bacana. Então, assim, em vez do empreendedor estar aqui e já separar o dinheiro dele para investir no fundo de previdência privada, porque ele vai pensar na morte dele, de deixar para os filhos tudo certinho, se ele investir em ações, vai gerar mais grana para os mesmos resultados, né? Para as mesmas pessoas, para as mesmas coisas mesmos objetivos, é isso? Mesmos objetivos, eu acredito que os resultados serão muito maiores. Bacana. Agora, vem cá, eu sigo muita gente, assim, de finanças na internet, no Instagram, sigo bastante. E aí eu sempre vejo exatamente essas colocações. Não é o que sobra, é antes de você investir. Agora vem cá, vamos para a realidade. Pé no chão aqui. O empreendedor está lá vendendo o seu serviço. Cara, ele tem que reinvestir na empresa dele, ele tem que comprar insumos, ele tem que contratar uma pessoa de comunicação para fazer mais barulho na internet, que ele tem que chegar em mais pessoas, ele tem que investir em tráfego pago, ele tem que investir em um monte de coisa. Esse pensamento de investir antes e o que sobrar fazer, para o empreendedor funciona? Eu tô levantando aqui uma questão assim bem polêmica, né? Porque o empreendedor ele pensa hoje, se sobrar eu invisto, porque agora eu tenho que investir, na verdade, no meu negócio, né? Olha, vamos lá. Pode bater, viu? Pode bater, tio Uli, pode bater. Essa decisão ela tem que ser tomada do ponto de vista racional. Então eu vou aqui preparar a base racional de como você toma essa decisão. Então, infelizmente, 80% dos investidores em empresas, os empreendedores e investidores do Brasil, eles não ganham dinheiro. Porque existe um conceito chamado custo de oportunidade, né? Então vamos dizer que você botou R$1 milhão na tua empresa. Você só para compensar o risco financeiro de estar com aquele dinheiro na empresa, você teria que lucrar 150 mil por ano. Ok. Então o que você começa a ganhar de dinheiro de verdade é acima de 150 mil. Então tem muita gente que está alimentando um sonho, alimentando o seu ego, não está ganhando dinheiro e deveria ser investidor da Bolsa, porque eu vejo o investimento no mercado financeiro como um tipo de empreendedorismo, só que com muito menos riscos e muito mais adaptado à grande população. Vamos partir aqui do primeiro ponto. Se eu tenho que ganhar mais 150 mil a cada milhão que eu invisto, eu tenho que ter um retorno acima da média. Beleza. E aí, quando a gente vai ver as estatísticas de empreendedorismo no Brasil, somente 20% das empresas sobrevivem depois de 5 anos. Isso aí, vale da morte. Quando a gente começa a falar desse assunto na internet, o pessoal não tem coragem de falar publicamente, mas vai lá no direct e fala assim, olha, eu estava empreendendo, não deu certo, eu fiquei devendo mais do que eu coloquei, então eu perdi mais do que eu tinha. É isso aí. É dívida trabalhista, é problema de imposto, é aluguel do imóvel que não conseguiu. É isso mesmo. Eu, nos meus imóveis, tenho que lidar muito com um empreendedor que não sabe a importância do capital de giro. É isso. E aí, qual que é a segunda alternativa? Você empreender na Bolsa. Só que na Bolsa você pode ter retornos de 20%, 30% ao ano, sabendo o que você está fazendo, é claro. Claro. E o que é melhor? Você pode continuar trabalhando no teu emprego de CLT, você pode continuar como autônomo, você pode continuar como empresário e ter um pedaço do teu capital nesse jogo mais seguro, nesse jogo que pode estar em outra moeda, porque você pode se tornar um empreendedor de mercado financeiro em dólar e ganhar dinheiro aqui no Brasil em real, como essas profissões. E qual que é a diferença? Dentro do mercado de ações, você só pode perder no máximo aquilo que você colocou. Então já tem essa vantagem. Você não vai ficar devendo, né? Você só perde. Outra coisa. A não ser que você alavanque, né? É isso? Já tá alavancado? Ah, mas isso é coisa de doido, né? A gente não fala nem coisa de doido, né? nem fala disso. Nem fala de doideira. Doideira a gente não fala aqui, não. Aí a gente tem uma outra coisa. Eu posso empreender na Bolsa durante 6 meses, aí apertou, vou ter que fazer o casamento da minha filha, vou ter que casar, vou ter que fazer o parto do meu filho. Você pode parar que essa empresa, 6 meses, ela continua lucrando, continua se valorizando. Daqui a pouco eu volto nesse projeto e pego ele de novo, invisto mais um ano. Quero parar mais um ano, gastar, viajar aquele ano com a minha família. A empresa continua lá, sem necessidade de você dar atenção, sem necessidade de você continuar botando dinheiro, sem necessidade de você precisar estar com o teu tempo lá. Então, já criei aqui o meu caso sobre empreender na Bolsa, né? Boa, isso aí. Agora a gente estava falando do que mesmo de empreendedorismo, é que isso aqui é tão pouco vantajoso. Que a gente coloca, por exemplo, empreendedor... coloca reinvestir, né?
Reinvestimento em insumos, em tecnologia, em comunicação. Porque, na verdade, o empreendedor é aquele cara que enxerga uma oportunidade, tem aquele ímpeto de empreender, tem aquela atitude empreendedora e quer resolver aquela dor ali de mercado. Eu estou falando exatamente como a galera fala nas suas grandes palestras aí, desses gênios maravilhosos, né? Mais ou menos. E aí eles empreendem aqui e não sobra muito para investir. Mas aí que você fala, não é para sobrar para investir. Tem que antes investir. Mas se ele não investir no negócio dele, ele não tem... Ele morre na praia, né? Pelo contrário. Alguns negócios têm essa característica, alguns outros negócios não têm essa característica. Eu vou aqui ser um pouco mais técnico. Existe dentro da contabilidade um conceito chamado ciclo financeiro, que é você usar o dinheiro dos teus fornecedores para financiar a tua operação. Então, por que eu gosto de empreender na internet? Principalmente na área de educação. Sabia que o primeiro treinamento que eu vendi na internet, eu vendi R$1.800.000 sem ter uma aula gravada? Eu falei assim, galera, a gente vai vender aqui o treinamento. Fiquei 2 dias com as vendas abertas, vendi lá para 1.293 pessoas a R$1.500 em média, fiz lá 1.800.000 e falei assim, a partir da próxima terça-feira, 8 horas da noite, a gente vai começar o curso ao vivo. E vai ser tão bom que eu vou responder todas as tuas dúvidas, porque o curso vai ser feito com base nas pessoas que compraram ele. E aí eu recebi 1.800.000 adiantado e prestei o serviço durante os próximos 12 meses. Investindo dinheiro, provavelmente, né? Hã? Investindo esse dinheiro que você recebeu adiantado, né? Esse dinheiro, ele foi para minha conta. É isso aí. Porque o meu maior ativo tá aqui dentro da minha cabeça. É isso. Isso é uma mudança de crença, uma mudança de perspectiva que todo mundo precisa ter urgentemente. Você só não enxerga que o teu ativo principal da tua carteira de investimentos é o teu cérebro, porque você provavelmente não investiu no teu cérebro até hoje na tua vida. E eu vejo muita gente que quer ir para o empreendedorismo e acaba embarcando nessas ideias de que você não precisa fazer faculdade, você não precisa estudar. Isso é uma furada, também acho. Aí o cara ele não entende a importância de um capital de giro para a empresa, ele não entende que ele não pode financiar o longo prazo com recursos de curto prazo, ele não entende que na administração de materiais você precisa ter estoque mínimo dos teus produtos e às vezes ele deixa de vender porque ele não consegue ter um estoque mínimo dentro da empresa dele. Ele não consegue entender que a área de recursos humanos, muita gente até que fez administração, não entende que aquilo que a gente aprende na faculdade é um modelo teórico. Só que na hora do vamos ver, as pessoas elas precisam, olho no olho. É isso. Elas precisam saber que você, como líder da empresa, você compra o barulho deles, não só no trabalho. Porque é assim que a gente consegue construir relações que vão superar o trabalho. É assim, eu entender, caraca, teu filho tá com gripe, com dor de garganta hoje, eu falo assim, Rafa, fica em casa hoje. Isso aí. Fica em casa hoje, irmão. Eu sei que é mais importante para você estar lá com teu filho agora, nesse momento, do que estar aqui na empresa. Claro. Então eu tô comprando o teu barulho nisso, aí na hora da empresa que você tiver que ficar mais tarde, você vai comprar o meu barulho. E não é porque eu tô pagando, é por algo maior. É, a diferença de chefe para líder, né? Exatamente. Então eu vejo que essa questão aí, vamos reinvestir mais ou não, ela é muito do teu setor. E aí, se você escolher um setor que ele precisa botar capital toda hora, talvez você esteja trocando o almoço pela janta ao longo da tua vida. Porque a empresa, ela tem que ser um caixa eletrônico que você coloca dinheiro, mas depois sai. Eu vejo muita gente que fica só reinvestindo na empresa, reinvestindo na empresa, reinvestindo na empresa. Sabe o que eu faço lá na minha empresa de educação? Eu vejo lucro, meus colaboradores olham aquele dinheiro lá, eles já falam assim, pô, a empresa tá rica. Sabe o que eu faço? Eu tiro o dinheiro, boto para minha pessoa física, invisto no mercado de ações, invisto na empresa. Né? Então relaxa, porque isso aqui, tem que ser um negócio lucrativo, gerando resultado daqui, da cachola das pessoas. Boa, maravilha, pô, bacana. A gente tá na economia do conhecimento, a gente tá na era do conhecimento, não tem mais por que eu ficar imobilizando meu capital aqui, imobilizando meu capital lá. Até mesmo os empreendedores que têm uma boa ideia e têm disposição para trabalhar, eles podem até arranjar dinheiro com terceiros. Ok. Porque o dinheiro, hoje em dia, é a coisa menos valiosa no empreendedorismo. Sim. Que tem propósito, no empreendedorismo que constrói cultura e que está trazendo os melhores talentos. Não, com certeza, concordo com isso. Agora vamos lá. Então, beleza, ele coloca o dinheiro antes, investe, empreender nessa questão da bolsa eu achei bacana também, porque realmente você vai estar empreendendo ali para você poder ganhar capital, etc. Bacana. Agora é o seguinte,
Em relação às mídias sociais, a esses influenciadores que estão querendo realmente movimentar essa galera toda, subir desses 2% aí do Brasil para mais pessoas investindo na Bolsa, acaba dando margem aos aproveitadores, né? Muitos aproveitadores. As pessoas de vez em quando batem aqui e falam assim, aqui a gente recebe muita gente todos os dias, né? Então, empreendedores que estão com algumas ideias, a gente coloca para fazer ideia. Alguns empreendedores que já estão rodando alguma ideia e não está dando certo, a gente também conecta com outros parceiros. Ou seja, todo dia a gente recebe. E de vez em quando a gente recebe umas pessoas que chegam aqui e falam o seguinte, olha, eu estou investindo num negócio que está dando 10, vai dar 10% ao mês. Aí eu falo assim, olha, se você está investindo em alguma coisa que vai dar 10 a 15% ao mês, esse negócio, cara, é complicado, esse negócio não existe. Até porque, você já sabe que meu nome é Rafael Ponzi, né? Então, assim, já sofri muito bullying dos meus amigos de economia, que Ponzi foi o criador da pirâmide, o italiano que saiu lá da Itália, foi para os Estados Unidos, fez a primeira pirâmide do mundo, deu um calote em todo mundo, foi para o Canadá, foi preso, voltou para o Brasil, voltou para os Estados Unidos e acabou no Brasil. Só que a minha família é da Paraíba, tá? Atenção todo mundo aí, minha família, o Ponzi é da Paraíba, tá? Não é o Ponzi do Charles Ponzi, mas com isso eu aprendi muito, né? Fui estudar o que era pirâmide financeira, vi lá, li muita coisa do Madoff, né? O Madoff que criou essa pirâmide dos Estados Unidos, etc. E isso abre esse novo momento de influenciadores sérios como você, que estão querendo ensinar essa gama de pessoas a investir na Bolsa e ter isso como um asset. Vem outra galerinha aí, aproveitando essa educação financeira para dizer o seguinte, olha, você consegue ganhar dinheiro fácil, invista aqui, invista ali. E aí vem um monte de pirâmides de vários tipos. Como é que você acha que isso é combatido? É conhecimento? Como é que você acha que isso pode ser combatido no Brasil? Olha, eu já fui atrás. Para mim, o day trade, ele cai no mesmo grupo, tá? Tá. Então, deixa eu contextualizar aqui como é que um especialista com 20 anos de experiência vê esse fenômeno. Eu vejo que se a gente quer falar com os 98% que não estão investindo na Bolsa, a gente tem que mudar o discurso. Porque o discurso da Faria Lima, dos bancos, de não todo dá. Mundo é falar assim, você tem que ser cordeirinho, você tem que ser conservador, você tem que ser você precisa de muito dinheiro, precisa estudar muito. Na verdade, você está chamando alguém, uma mulher para sair, você está falando assim, vamos lá para um jantar que eu vou chegar com bafo, eu vou falar só de futebol, vou reclamar da minha ex e no final das contas eu vou tentar te levar para a cama para uma péssima noite. Essa que é a linguagem... Meu Deus do céu, que horror. Mas essa é a linguagem das pessoas que falam para os 2% que estão na Bolsa. Acredito. Porque as pessoas elas têm tanto cuidado em trazer as pessoas para a Bolsa que elas acabam não trazendo isso de uma maneira sexy. Aí tem outras pessoas que saem da caixa e começam a falar para os 98% que não estão na Bolsa. Essas pessoas elas vão ter um discurso que quem entende de mercado vai falar assim, esse cara é um bandido. Esse cara tá falando coisas que não pode. Só que aí você... tem que ir para a margem, se você quer conversar com a margem. Agora, já o fato da pirâmide já é uma questão de crença. Por quê? Eu fui lá no departamento de saúde inglês buscar por que tinha tanto vício em jogo do inglês, aposta e tal. E aí eu descobri que quem ganha até 2 salários mínimos não tem exemplos de pessoas que cresceram, enriqueceram, prosperaram através do trabalho e da construção paulatina de uma riqueza. Foi só na sorte, uma coisa Então jogador de futebol, entretenimento, ganhou na loteria, deu uma tacada no mercado financeiro com muita alavancagem, fazendo muita coisa errada e deu certo. Então essas pessoas elas não têm exemplos e crenças saudáveis para jogar o jogo do longo prazo. Então a problemática ela vai girar em torno das crenças. E para a gente ter crença a gente precisa estimular de maneira repetitiva ou ter um grande impacto emocional. O grande impacto emocional vem quando a pessoa ela descobre que ela caiu na pirâmide. Aí ela aprende. Ou ela se expor de maneira repetitiva a um conteúdo de qualidade e de alguém que está falando a real. Esse é o jeito, né? Só que aí a gente chega num outro problema. E aí eu vou conectar com a indústria financeira aqui, a visão do empreendedor, né? Quando eu cheguei na internet, eu tava com a visão do Ulisses e eu sou nerd. Então, me amarro ficar no ar-condicionado, lendo livro, estudando e tal, não interagindo com as pessoas, ficando ali naquela, maneiro, aprendi. Por isso que eu tenho a ideia, o meu canal é para quem quer fazer por conta própria. Só que a preguiça é algo do ser humano. E tem gente que não quer fazer, mas quer endereçar o assunto. Essa pessoa ela vai procurar alguém para fazer por ela.
Então eu, no começo da minha vida como empreendedor na internet, eu só via uma necessidade do cliente. Hoje eu já vejo que o cliente ele tem outras necessidades. Tem gente que quer terceirizar essa questão, né? E aí essa pessoa ela está muito mais sujeita a cair na mão de um golpista. Então tudo passa por você assumir a responsabilidade pelos teus resultados. Você entender que você não pode terceirizar o teu relacionamento com a tua esposa. Você não pode terceirizar o teu relacionamento com o pai dos teus filhos. Você não pode terceirizar o teu relacionamento com os teus investimentos. E eu vou além. Você não pode terceirizar a venda da tua empresa. Então, você não vê outras pessoas falando em nome do Ulisses Dias, do Tio Uli. Por quê? Porque eu sei vender o Tio Uli do jeito que eu acredito que deva ser vendido. Então, eu vejo muita gente aí que quer empreender e quer terceirizar atividade fim. Não dá para terceirizar atividade fim. Não dá para você terceirizar os teus investimentos porque o custo disso é muito alto e o risco é muito alto. Só que as pessoas, elas têm a preguiça, elas querem continuar na zona de conforto. Uma das coisas que as pessoas mais tinham quando começam lá no meu treinamento é: pô, tá muito difícil, isso aqui tá muito complicado. Eu falei: tu pagou para continuar achando que era fácil a vida? Tu pagou para escutar a real. E a real, ela é: olha, isso aqui é que nem o mar. Você vai entrar no mar, aí você vai ver a onda te jogando de volta para a areia. Você vai ter que passar uma fase de arrebentação para ficar tranquilo, ter uma outra perspectiva sobre a areia e aí surfar as ondas de oportunidade. Bacana, boa metáfora. Então, eu tenho visto muito isso, assim, as pessoas estão querendo... O que você falou da preguiça é totalmente verdade. As pessoas querem investir pouco e ganhar muito e rápido. Né? Então, o day trade eu vejo muita gente falando no mercado, falando realmente que é uma coisa bem complicada. Inclusive tem um meme maravilhoso que são dois guichês, uma fila enorme para day trade e outra fila seguinte: conquista sua independência financeira a longo prazo. Todo mundo só no day trade, né? E quebrando, né? E vai quebrando, né? Que é difícil esse negócio. Pouquíssima gente consegue. E, bom, aí é mais técnico esse papo, mas a gente deixa mais pra frente. Então, vamos lá. Então, essa geração, a geração mais nova tá mais apta a fazer esse investimento, entender melhor, e a mais velha ainda, os que não entraram, tem mais resistência? Não, pelo contrário. Existe um estudo de finanças comportamentais sobre marshmallow. Já ouviu falar nessa experiência do marshmallow? Não, conta pra gente. Pegaram as crianças aí, né? As crianças que não estavam passando fome. Aí botaram ela numa salinha e falaram assim: ó, tem 2 marshmallow aqui. Aí eu vou te dar o segundo marshmallow se daqui a 2 horas você não tiver comido o primeiro marshmallow. Ou seja, tava ensinando a pessoa a postergar a recompensa. E isso é essencial dentro do processo de investimentos. Você saber postergar a recompensa. Qual que eu vejo a problemática, né? Isso é um fator comportamental no mercado muito famoso. Os jovens, eles querem comprar tickets de loteria. Então, eles normalmente acabam comprando ações muito arriscadas. Já os mais velhos, porque já sofreram o efeito da sabedoria do tempo, eles entendem que não dá para ficar rico do dia para a noite. Então, eles compram empresas mais conservadoras. Como é que a gente traz isso para a prática, né? O jovem ele está querendo comprar a próxima Magazine Luiza, o próximo Amazon, enquanto o mais velho ele está comprando empresas de energia, empresas de saneamento, que vai estar lá para sempre, mas vai pingar 10%, 15% por ano. Então, fizeram um estudo na Noruega que pegaram, ao invés de analisar as empresas, analisaram o que os investidores bem-sucedidos e os mal-sucedidos compravam. E era exatamente essa diferença. Os mais velhos compravam negócios de baixa volatilidade, com mais certeza. Dentro da economia a gente chama negócios de demanda inelástica, enquanto os mais jovens compram negócios de demanda mais elástica. Então a gente está falando de setor de varejo, setor de turismo, setor de aviação, tecnologia, onde pode sim ter uma grande recompensa, mas também o risco é muito alto. Que isso é o espírito do jovem, né? Arriscar mais, tentar ganhar mais rápido, não é isso? Cara... Ou não? Se eu tiver muito técnico aqui, tu me corrige, tá? Por favor, não, de forma alguma. Eu sugiro que vocês leiam sobre Antônio Damasio, um neurocientista português, que ele fala muito sobre emoções. Como é que é o processo de emoção, né? Então, primeiro, tudo que a gente tem passando na nossa cabeça, no nosso corpo, só tá aqui hoje porque ajudou a gente a sobreviver nos últimos 10 mil anos. Isso aí. Então, a emoção, ela tá aqui para ajudar a gente a sobreviver. Inclusive o medo, né? O que é a emoção? A emoção é eu fazer uma previsão rápida na realidade, aí eu vou na minha memória, vejo qual que foi o resultado dessa previsão. E aí tem uma homeostase no meu corpo.
Por isso que dá um frio na barriga, por isso que eu fico, quando tô nervoso, fico acelerado, suando, parecendo uma pimenta, porque isso é reflexo da nossa homeostase, que é um equilíbrio que o nosso corpo ele busca. Aí nesse processo, onde a gente faz a previsão e busca na memória, o jovem não tem um repertório de memórias. Às vezes ele está fazendo pela primeira vez aquilo. Ele tem que realmente aprender, né? Aí ele se joga. Então, por que botam jovens para serem traders nos bancos novos? Porque eles não têm histórico de perdas. E perda é como se fosse lá aquela história que aconteceu com o Anderson Silva, né? Ele deu aquele chute, quebrou a perna. Irmão, tu tem que ser um ninja para continuar chutando com a mesma força depois de ter quebrado a perna e ter sofrido aquele trauma. Então, existe um viés emocional para os investidores de mercado financeiro. Provavelmente deve acontecer isso com o empreendedorismo também. O cara vai lá, bota a mão num buraco e a cobra pica ele. Então a gente chama esse viés emocional de picada de cobra. Aí ele nunca mais bota a mão naquilo lá. Então, eu tava voltando de avião de São Paulo na semana passada, eu tava falando com o piloto. Pô, tu investe na bolsa? Ele falou assim, não. Em 2008 eu investi e perdi muito. Nunca mais tentei. Eu já ouvi de alguns alunos, de pai que empreendeu, quebrou durante a adolescência dele. Nisso, né? Aí ele fica falando assim, olha, eu vou trabalhar de CLT, vou fazer um concurso, porque foi muito traumático quando meu pai quebrou. Então essas crenças, essas memórias passadas, elas geram bloqueios lá na frente. Por isso que a gente precisa entender quem a gente é, quais são as nossas crenças, o que a gente quer, o porquê que a gente quer algumas coisas. Porque a vida, ela vai guardar os melhores prêmios para quem está disposto a pagar um preço alto por aquilo, né? Sim. Então o empreendedorismo, tem muita gente que sai do emprego achando que sendo empreendedor vai trabalhar menos, vai ter mais liberdade. Coitado. Isso é uma ilusão no começo. Exatamente. Eu costumo falar que para você ser um empreendedor com tempo livre, você tem que crescer muito a tua empresa para poder contratar pessoas competentes para estarem nos cargos de chefia, nas posições de liderança. Só que a empresa precisa crescer, precisa faturar para você pagar esses salários. Então, é exatamente esse processo aí que a pessoa ela precisa estar consciente. Quem que ela é, o que ela quer, porque vai ter muita frustração. E se você não tiver um porquê muito forte e bem claro, você desiste, você vai desistir. O que a gente fala aqui muito, Oli, é o seguinte, é sobre aprender com os erros dos outros. No empreendedorismo a gente tem muitos erros, né? Uma fase enorme de erros, ainda mais na maturação da empresa, no início, na hora que você começa a investir mais e crescer um pouquinho mais. Então a gente fala o seguinte, cara, estar no clube é bom porque você vai estar com outros empreendedores, estudar é sempre bom, ver a história de outros empreendedores é sempre bom, porque você pode aprender com o erro dos outros. Você não precisa errar a mesma coisa. O cara meteu a mão ali naquele buraco da cobra, ele já sabe que ali tem uma cobra, ele passa e vai para outro lugar, vai errar em outra coisa, né? Isso é que é o mais importante. Assim, é a mesma coisa para quem investe também. Você pode aprender com erros dos outros, né? Mas esse ímpeto dos jovens é que dá mais esse problema. Agora vamos lá, vamos entrar mais numa questão aqui que é falada também. A bolsa, vamos falar de uma forma bem pragmática e simples, não simplória, mas mais simples, né? A bolsa você está investindo em empreendedores que deram certo, concorda? Com histórico e governança. Com história e governança, beleza. Então são empreendedores que investiram, de vez em quando até numa garagem, se tornaram grandes corporações, que hoje você investe ali porque você acredita naquela empresa, naquele empreendedor que toca aquela empresa e faz ela ganhar mais ainda e distribui dividendos, ou distribui dinheiro para as pessoas que acreditaram nela, certo? Correto. Correto? E o empreendedor, bem ou mal, esse empreendedor que está começando, ele quer ser esse protagonista desse mundo. Então, vamos lá, hein? Você pode depois entrar, vamos bater esse papo. Então, assim, em vez de investir no empreendimento do outro, eu vou investir no meu empreendimento e, quem sabe, no futuro, alguém vai investir em mim. E esse pensamento, o que você acha disso? Eu acho que ele é muito bom e o melhor, ele não é excludente do pensamento de investir na bolsa. Boa, vamos lá. É exatamente essa flexibilidade que eu gosto. Porque, por exemplo, quantos % da tua receita é em real? A minha? Da tua empresa. Em real? Ué, 100%. Então, aí se o dólar for para 10, a tua receita em dólar, ela vai cair pela metade. Aí depois para levar filho para Disney é outra dificuldade, é complicado. Então, não é que eu estou falando, não empreenda na economia real, eu empreendo também. Só que olha só o que eu fiz. Eu peguei um assunto que eu já dedicava meu tempo e minha atenção e eu empreendi
numa coisa que é convergente. E eu vejo que muita gente também que tem um espírito empreendedor, que tem esse ímpeto de abrir novos negócios, abrindo negócios que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Boa. Então, dá sim para você empreender, mas empreenda em várias frentes que sejam convergentes. É o ideal. Primeiro ponto é esse. Isso aí, verdade. Agora, o segundo ponto que você trouxe aí, com relação a, olha, eu vou empreender aqui, eu vou trazer alguém para investir em mim depois. Eu acho muito bom isso, só que você tem que criar uma governança. Eu vou explicar aqui para quem não conhece o que é governança. É basicamente a maneira que o teu condomínio ele gerencia os interesses dos diversos moradores, dos condôminos. Então, a reunião de condomínio é um tipo de governança daquela comunidade. Você precisa criar regras claras de gestão na tua empresa, porque as pessoas não vão investir dinheiro de verdade se você não tiver uma noção clara. As pessoas elas têm muito medo de você não estar aqui amanhã. Não, e outra coisa, desculpa te interromper, mas assim, para falar com os empreendedores que estão aqui nos vendo, que acompanham a gente aqui no canal, é que nem aquele cara que é empreendedor, que é um empresário, empresário, tá tocando a empresa dele, de vez em quando ele dá aquelas pancadas, ganha um dinheirão, e ele te pede dinheiro emprestado para investir mais um pouquinho. Mas ele é um doido. Muda de ideia, não aparece de vez em quando, viaja, não sei o que, papá, mas ele é muito bom, mas ele é meio doido. Você não vai investir nesse cara. Mas aí tem um outro certinho aqui do lado, que, cara, ele não é tão doido, ele não dá umas pancadas grandes, mas ele tá sempre ganhando dinheiro. Eu vou investir nesse cara previsível. Aqui. Não é isso? Você tem que ter um comportamento previsível. E a governança é mais ou menos por aí. Exato. Ou não. É isso também, mas é ter uma regra escrita. Isso aí, tudo certo, as regras, né? Quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios. Isso pode parecer algo bobinho, que a gente aprende lá no primeiro período de faculdade, mas isso tem um valor quando é de verdade. Sim. Não pode ser da boca pra fora, não pode ser um discurso isso, né? Sim. Você falou essa história do pedir o dinheiro emprestado. Eu vejo muita gente que é empreendedor de sucesso, aí o cara tá andando de Porsche, tá viajando pra Miami e tá cheio de dívida. Eu não entendo essa mentalidade, mas eu entendo que ela existe. Eu gostaria de saber de alguém que pudesse me explicar a lógica de você estar gastando pra caramba na tua pessoa física. É ego. Ego, né? Ego. O que eu falo muito aqui, assim, o ego prejudica muito, né? E as pessoas querem parecer mais bem-sucedidas do que elas são. Né? Então, assim, isso é um problema sério, inclusive, não só dos empreendedores que conseguem comprar uma Ferrari parcelada ou comprar um carrão parcelado e viajar para a Europa, mas está atingindo todas as classes. A gente tem aqui um banco social que faz empréstimo de microcrédito. E aí vem muita gente aqui, Uli, que é empreendedor, cara, que você vê que é guerreiro, né? Guerreiras, principalmente mulheres, né? Mas muitas delas, aí o que eu costumo falar aqui? Cara, vamos parar de lamber pão pintado. As pessoas estão lambendo pão pintado, não estão comendo pão. Preferem estar na internet, ganhando curtidas, dando palestras e não estão ganhando dinheiro. Tem, por exemplo, vou dar um exemplo de uma. Veio aqui, famosa, bem ou mal, assim, famosa no meio onde ela estava, dando palestras no Brasil, inclusive. E aí eu fui entender o meio modus operandi, fazendo rifa para pegar a passagem para dar palestra de empreendedorismo em outro estado. Eu sentei com ela e falei, vem cá, mas qual é o seu faturamento aqui do que você faz? Ela fazia um produto específico. Qual é o seu faturamento? Ai, tá difícil, eu ganho 800, tô com faturamento de R$800. Aí eu, não é possível. Então vamos fazer o seguinte, então, já que você quer ir muito nessa palestra, chega na palestra, faz a palestra e depois fala o seguinte, gente, todo mundo tá aqui, são 200 pessoas, eu estou vendendo hoje aqui, faz um inbound, né? Esse meu produto, na promoção, vem aqui na porta do palco que eu vou te dar esse produto com promoção, porque você tem que vender. As pessoas preferem estar bem na fita na internet, dar palestras e não ganhar nenhum dinheiro. Ela tá lambendo pão pintado, bicho. Ela tem que ter pão para comer. Então, assim, isso chegou num ponto que as pessoas, outras chegam aqui e querem, eu quero dar um curso sobre fazer tal coisa. Eu não posso dar exatamente para não, né? Eu quero dar um curso de fazer tal coisa. Pô, legal. E qual é o seu lastro? Né? Qual é o seu histórico de fazer essa tal coisa? Ah, eu tentei, não deu muito certo, mas eu quero ensinar as outras pessoas a fazer. Meu Deus, o que está acontecendo? Isso você vê, Uli, muito, pra caramba. Assim, o que eu falo muito aqui é fumaça. As pessoas querem aparecer, é pirotecnia. Não tem nada sólido, entendeu? Então, isso eu vejo, claro que eu vejo desse lado aqui, mas do lado de investimento deve ser a mesma coisa.
Total. Não é isso? E isso não te deixa desesperado, não? Assim, isso não te revolta? Que isso me revolta às vezes, né? E eu falo pro Lamber Pão Pintado, eu falo exatamente, cara, você quer curtida ou você quer pagar seus boletos? Teve uma pessoa que veio aqui, no mesmo projeto, que falou assim, eu não quero vender esse meu produto para esse tipo de pessoa. Ela tem que acreditar no que eu acredito para comprar o meu produto. Aí a gente tinha uma voluntária aqui de mídia social que ela falou assim, tá, mas você quer pagar a conta ou você quer que a pessoa compre legal o seu produto? Ou seja, essa coisa da mídia social, de se alavancar, de alimentar ego, do mundo perfeito, tá atrapalhando as pessoas para ganhar dinheiro, cara. Isso é uma loucura. Você tem visto isso no investimento mais ainda, né? Tenho visto muito aqui. Deixa eu só completar aqui o raciocínio de algo que apareceu aqui também. Aquelas crianças que esperaram 2 horas pro segundo marshmallow, eles acompanharam até a vida adulta e elas tiveram uma vida financeira muito mais próspera. Bacana. Então, essencialmente, está nessa história de você postergar a tua recompensa. Isso na vida como um todo é importante, né? E também na história de empreender, a gente precisa entender que nem sempre a gente precisa ser a estrela do show. Às vezes o quarto mais importante daquele espetáculo, ele está ganhando muito dinheiro também. Boa. Eu gosto de trazer o exemplo do Steve Ballmer, foi o CEO que substituiu o Bill Gates na presidência da Microsoft. Esse cara hoje em dia tem mais de 100 bilhões de dólares, ele nunca foi o número 1, ele foi o número 3 da Microsoft. E com relação a essa história das pessoas, elas estarem jogando o jogo do palco, mas não ter substância, eu não fico revoltado porque hoje em dia eu aprendi que a gente tem que ter amor por essas pessoas, porque no final das contas elas estão com uma batalha interna que elas não estão sabendo resolver por conta própria. Essa atitude, ela reflete crenças de baixo merecimento, de baixa capacidade dessas pessoas, e a gente que está numa posição de liderança, a gente que está numa posição de transformação, a gente tem que primeiro acolher essas pessoas. Com certeza. E aí depois você dá uma lição entendendo por que ela está querendo aquilo, né? Então, quando a gente faz lá método DISC, né, você vai entender dominantes, extrovertidos, pacientes e analíticos, você vai ver que tem gente que a recompensa não é dinheiro, a recompensa é ter gente batendo palma, porque ela veio de um lar onde a mãe e o pai, ela fazia algo legal na escola. Não recebia nenhum parabéns. Não, apanhava. Sim. O que é isso? Vai ficar lá estudando, vai virar doutor, esqueceu que tem que pagar as contas, e as crianças de 10 anos escutam hoje essa realidade. Então, mais acolher essa pessoa, entender, cara, quais são as crenças que estão na tua cabeça para que você permita isso. E a partir disso começar a trabalhar na mente da pessoa e entender, irmão, que cada um vai ter o resultado das suas crenças. Mas você vê ali o resultado dessas pessoas que elas... Tudo bem, dá para entender, você analisa que ela tem realmente ali mais o dominante, que ela gosta de receber as palmas, mas elas têm que entender que elas têm que pagar conta. Sim. Não é isso? Sim. Então, assim, tem que dar uma acordada nessas pessoas, né? Alô, 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 alô! Então, eu no começo, eu queria dar todos os meus treinamentos de graça. Depois, virou uma chave que eu entendi que, na verdade, a gente cobrar... Ninguém dá valor pra de graça. Ninguém dá valor de graça. Você tem que cobrar pra pessoa chegar junto com alguma coisa e ela entender que ela precisa se comprometer porque ela chegou junto com algo relevante. Então, hoje em dia, os treinamentos online, eu vejo eles muito mais como uma boca de um funil para você atrair pessoas. Porque eu invisto, eu empreendo em finanças e educação, mas eu tenho outros empreendimentos para fazer no mercado financeiro. E eu preciso de gente para isso. Como é que eu seleciono essas pessoas para não acabar com pessoas assim na tua equipe? É através dos próprios treinamentos. Você conhece o caráter das pessoas, conhece a dedicação das pessoas. Então, os grandes líderes, eles têm uma presença digital hoje em dia exatamente para usar os seus treinamentos como um funil de atração para novos colaboradores. Exatamente como o Roberto Justus, que a gente estava falando aqui, não sei se a gente já estava gravando ou não. Não, ainda não. O aprendiz... Estava fazendo um papo com a Kelly aqui nos bastidores. O aprendiz, que era? O Roberto Justus vendendo uma vaga para ser sócio dele. Se a gente pegar a Carol Pfeiffer lá, que é do Shark Tank, isso, ela vende um treinamento para você se preparar para fazer parte da mesa proprietária dela. Então, na verdade, a cenoura é uma vaga na mesa proprietária da Atom. E aí você vende o curso para preparar a pessoa para estar apta para assumir essa posição. Então, na verdade, aquela vaga de trabalho, ela é uma cenoura para você vender o teu treinamento. E isso é a melhor maneira de você atrair as pessoas e selecionar elas e recrutar e treinar elas ao mesmo tempo. Então eu vejo que essa conta ela fecha dessa maneira e a gente não precisa
ficar se descabelando, desesperando por essas pessoas. Essas pessoas, como eu gosto de mencionar hoje em dia muito a Bíblia, porque é uma linguagem muito simples para as pessoas. E é fácil de entendimento. Essa é uma porta que só abre por dentro. Não adianta eu abrir para as outras pessoas. Ela tem que querer, ela tem Mas que estar eu disposta. acho o seguinte, vou continuar aqui na minha fala bélica. Eu acho que essas atitudes, de vez em quando, vêm de pessoas que não são só humildes, não. São pessoas já grandes. Sim. Que estão falando que elas não sabem para um monte de gente. Elas prejudicam o mercado. Sim. Um monte de gente aí que está fazendo esses cursos e dando essas palestras estão fazendo só pirotecnia, bicho. Então, assim, e prejudica o cara que tá ali sedento para ter alguma informação. Se o cara tá no curso do Tio Uli, você tá ensinando ele a investir. Show. Mas tem tanta coisa aí que o cara não ensina absolutamente nada, ele só quer estar ali, a pessoa só quer estar ali, né? Uau, aí eu sou chato, tá? Não é chato. Eu sou uma pessoa criteriosa, eu vou buscar. Fulano vai palestrar. Eu já olho tudo, né? O que essa mulher ganhou, como é que ela ganhou dinheiro, não sei o que. Tem uns que você não acha nada, ela só é palestrante. Só é palestrante e investidor. Mas vem cá, mas como é que ela ganhou dinheiro para ser investidora, para ser palestrante? Cadê o lastro dessa pessoa? Então isso que me preocupa muito, isso que eu fico prestando bastante atenção, e isso, na minha opinião, prejudica o mercado. As pessoas ficam embebedadas, é o canto da sereia, entendeu? Aquele negócio maluco. Então, assim, eu me preocupo tanto com isso, que o Clube Empreendedor, por exemplo, já fazendo aqui uma fala do clube, tem muitos grupos de networking por aí. E são grupos até muito bons. Só que as pessoas, de vez em quando, se apaixonam por aquele grupo, existem milhares, tá? E trabalham mais pro grupo de networking que pro negócio deles, pô. Não é isso, cara. Você tem que ir para um grupo de networking, um grupo de empreendedorismo, para falar do seu negócio, para vender o seu negócio. As pessoas chegam aqui e falam, olha só, você tem que ganhar dinheiro no seu negócio. Você está aqui para fazer parceria, para fazer networking, para vender seu negócio. Você não tem que ficar vendendo aqui o clube. Isso aí eu me preocupo. Você pode indicar? Pode. Fala, pô, o clube é legal, pô, fiz muitas parcerias lá dentro, fiz uns workshops legais com quem estava lá. Show. Mas ficar assim, você já conhece o Clube Empreendedor Brasil? O Clube Empreendedor Brasil é maravilhoso. Eu posso te levar para você conhecer o Clube Empreendedor? Não, o que é o Clube Empreendedor Brasil? Me explica aí. O Clube Empreendedor Brasil é uma empresa que tem já 5 anos aqui no Rio de Janeiro e é muito simples. É feita para conectar empreendedores com empreendedores através de cursos, workshops, palestras, esse espaço que a gente está aqui também, e para gerar visibilidade para os empreendedores. Então, a gente tem um encontro de negócio, que é uma vez por mês, que aí é um grande encontro. Da última vez foi lá no Kinoplex, na última vez foi na feira aqui de São Cristóvão, mas da penúltima foi no Kinoplex, então a pessoa fazia o pitch dela na tela do cinema. É visibilidade. Pô, a ideia é maneira, hein? É bacana, né? Se quiser, vamos fazer um junto? Vamos. Topa? Vamos, beleza. Você fala de uma galera falando de investimento, outra falando de empreendedorismo, claro, de serviço de negócio. O que você acha? Bom? Sim. Então, fechado. Ó, fechou, hein? Ó, tu falou aqui, tu acabou de mostrar que tem gente querendo ser embaixador do Clube do Empreendedorismo pelo Brasil. Tem. E pra quem não sabe, esse prédio que a gente tá aqui falando é do lado do aeroporto Santos Dumont, então é muito bem localizado. Perfeito. Parabéns. Já chega aqui no aeroporto, já pega o VLT e cai aqui dentro. O VLT parece que tá na Europa, bicho. É um negócio maravilhoso. Então é mais ou menos isso, né? Mas agora eu me perdi. Onde é que eu tava mesmo? Eu tava falando com você que eu queria abrir uma unidade do Clube Empreendedor na Barra da Tijuca, que é na mesma cidade do Rio de Janeiro, mas é bem longe. Exatamente, Vamos, eu acho bacana, e a gente vai fazer o nosso próximo encontro, vai ser no Cita América. Ah, ali do lado. Do ladinho. Então você tá convidado para ir lá também, para poder falar com os empreendedores e, quem sabe, anunciar uma nova filial ali na Barra da Tijuca. O que você acha? Bom? Eu gostei da ideia. Maravilhoso, perfeito. Bom, acho que é isso. Só uma coisinha agora. Posso fazer uma provocação? Ítalo, nosso cara que trabalha aqui com nossos... Você investe na bolsa, Ítalo? Você aposta em alguma coisa de jogo, Ítalo? Não? Mas os seus amigos apostam, não apostam? Tá bombando. Foi o que você falou antes, né? Eles querem ganho rápido e fácil, não é isso? Tem um estudo da Bolsa de Valores da Tailândia que mostra que quando sites de aposta e cassinos online entram no país, existe até uma diminuição do volume de transação desse mercado acionário, porque esse espírito da loteria, da aposta, ele é direcionado também para sites e cassinos. E tira o volume do day trade. Por isso que para mim é tudo... A mesma coisa. A mesma turma. Ah, então o cara que tem esse espírito day trader, vou ganhar agora, é o mesmo cara que aposta para ver se o time vai ganhar ou não. Exato. Que loucura, eu não sabia dessa, hein? E tudo isso é confundido com viés emocional de familiaridade. Tudo aquilo que é mais familiar pra gente é menos arriscado na nossa percepção emocional. E aí as pessoas acham realmente que é menos arriscado botar dinheiro no Flamengo, Não, no Vasco é fácil, é garantido. No Vasco é garantido, tem que dar azada no Vasquinho, né?
Mas a galera acha que é garantido porque tem um conhecimento mais familiar do futebol do que com o mercado financeiro. E isso é uma grande ilusão. Cara, isso é interessantíssimo que você falou, porque é verdade. O cara fala assim, eu vou investir nesse XPTO aqui 3... Eu não, vou apostar aqui na vaca, porra, porque eu já conheço, pode ser que ela me dê um dinheirão lá na frente. E aí a gente tem que terminar já que tá passando o tempo, mas é o seguinte, pra terminar aqui. Então, é isso que você passa nesses cursos do Tiuli? É isso que você fala nos grupos? Como é que é isso? Quem entra lá... Porque assim, tem gente que não tem noção nem como faz. Aperta o que no Google pra eu investir agora? Você vai do início... Cara, eu vou de um ponto que eu ensino a pessoa até abrir a conta na corretora. Boa. Zerada. Como é que você transfere o dinheiro para a corretora e se você deixar, eu te levo até os artigos acadêmicos ganhadores de prêmio Nobel. Você vê que tudo que eu falo aqui é baseado em artigo científico. Então, eu tenho essa visão muito acadêmica do mercado para dar um suporte do que eu estou falando que não é besteira, exatamente para não cair nessa armadilha aí desses enrolões da internet. Mas eu tenho um lastro de estudo comportamental que pega na mão desse iniciante e leva ele até o avançado. E a pessoa precisa querer para fazer isso comigo, porque eu estou disposto a fazer com quem quiser. Só que a pessoa ela precisa abrir a porta por dentro, né? Deixa eu só dar uma explicação aqui do porquê que algumas pessoas elas falam com tanta propriedade, tanta besteira, tá? Existe um efeito emocional chamado Dunning-Kruger, que é o seguinte, quando você começa a estudar algo, você não sabe de nada. Aí tu estuda um pouco, você acha que você sabe muito. Aí depois você estuda um pouquinho mais, você volta a entender que você não sabe nada. Então eu tô num ponto que eu sei que eu não sei de nada, mas eu sei que eu não sei de nada. Tem gente que não sabe de nada e acha que sabe de tudo. Essa é a pessoa mais perigosa da internet. E essas pessoas geralmente são as que fazem os maiores lançamentos. Curtos. Exatamente. Faz os maiores lançamentos, porque ela consegue comunicar sem os detalhes, então ela consegue comunicar fácil. Tem uma pessoa que é um dos maiores do Brasil, eu sou cliente dele de um treinamento. Do que ela fala, que eu entendo, ela fala muita besteira. Só que do que ela fala que eu não entendo, eu acho que ela é gênia. Genial. Então eu fico assim, cara, eu continuo vendo isso aqui. Não. Cara, isso é exatamente, pô... Efeito Dunning-Kruger, isso. Dunning-Kruger, perfeito. Cara, excelente, foi um papo maravilhoso. Pô, a gente pode marcar outro, hein? Pra bater mais papo. Vamos marcar na Barra também. Vamos marcar de você vir lá no meu podcast, na Barra. Vou adorar. Aí eu quero te entrevistar, porque eu também quero conhecer um pouco mais da tua história. Maravilha, vamos sim. Vou gostar muito. Gente, bom, esse foi mais um podcast. Muito obrigado, Ulisses. Você é um professor aí, um cara, pô, gente boníssima, gente. Um cara tranquilão, sabe do que tá falando. Não é dessa turma aí que faz pirotecnia. O cara sabe o que tá fazendo, tá? Então eu indico muito para quem tá querendo aprender aí, entrar lá no canal do Tiuli. É muito bacana. Mandar um abraço aí pro Leonardo Ribeiro, que foi quem me indicou o Tiuli, que é seu fã, que é nosso diretor comercial aqui. Bora, Leozinho. Que saiu para dar uma palestra hoje de vendas, porque ele foi o melhor vendedor Brasil Team 2 anos seguidos, então ele sabe o que ele tá falando, ele saiu hoje e não te viu aqui, então um abraço para você, Leonardo, que deve estar chateado que você não tá aqui hoje. Cara, deixa eu te validar aqui no negócio que você falou que é muito importante. A história de você entrar num treinamento, num novo grupo, num networking, você não ter uma agenda clara do que você tá fazendo ali. Boa. O que você tá falando ali é exatamente de ter uma agenda clara. Toda vez que eu entro numa mentoria, num treinamento, o meu primeiro foco é pagar aquilo. E eu pago normalmente uma semana. Às vezes você paga só observando o que a pessoa está fazendo e você replica no teu negócio. É isso. Então você precisa ter percepção daquilo que gera valor e como as pessoas estão entendendo esse valor, tá? Então, quero te dar essa validação que tu falou uma coisa muito importante, que muita gente se distrai. Foco e saber onde é que você quer chegar, sempre. Pô, isso aí. Ulisses, obrigado, gente. Esse aqui foi mais um podcast, o Clubecast, o podcast Clube Empreendedor Brasil. Um abraço grande. Siga aí, aperta aí o sininho também para você receber as nossas informações e entre em clubeempreendedor.org e se torne membro prêmio e vem para esse clube aqui. Um abraço grande, pessoal. Tchau, tchau.